Olá, hoje no Mundo Político, repercussões da indicação de Flávio Dino ao STF. O presidente Lula optou pelo atual ministro da Justiça, ex-governador do Maranhão e ex-juiz federal para preencher a segunda vaga no Supremo aberta em seu novo mandato. E Dino deve ser sabatinado pelo Senado ainda este ano. Quais foram as principais motivações da escolha? O que ela sinaliza para a sociedade e como impacta o jogo de poder no tribunal? Eu converso com o advogado e professor da PUC Minas, Lucas Paulino, doutor em Direito Constitucional pelo FMG. Prazer recebê-lo no Mundo Político, Lucas. Bem-vindo. Muito obrigado, Marco, pelo convite. Lucas, foram quase 2 meses, desde a aposentadoria da ministra Rosa Weber para que Lula oficializasse a indicação para a vaga. E além de Flávio Dino, eram cotados também o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. O que foi determinante na sua avaliação a favor de Dino? Eu acredito que o Dino já era o candidato favorito pelo papel que ele vem desempenhando no Ministério da Justiça. O Lula demonstrou muita confiança pelo que o Dino exerceu aí, desde a transição, lutando contra as ameaças de golpe de Estado que o Brasil vivenciou, sobretudo a partir do 8 de janeiro. Ele agiu com muito equilíbrio, serenidade, e ele é um aliado de longa data do próprio presidente Lula. E o presidente Lula, agora, ele procura indicações nessa linha de confiança, lealdade, que esteja alinhado politicamente com ele. Mudou um pouco o perfil dos critérios para indicação para ministro do Supremo nos últimos anos. Por que mudou esse perfil na sua visão? Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal ele ganhou um maior protagonismo institucional nas últimas 2 décadas, especialmente na última década, a partir do julgamento do Mensalão, da Ação Penal 470, e, sobretudo, com a Operação Lava Jato. Então, os políticos passaram a se preocupar estrategicamente com os nomes que eles indicam ali. Então, o critério deixou de ser um critério predominante jurídico e um elemento, de certa maneira, político começou a entrar mais na equação. Não que não houvesse. A gente já tem, inclusive, casos no passado de ministros também que foram senadores, deputados. Não é uma questão inédita, mas eu acredito que agora a preocupação ficou ainda mais, vamos dizer assim, evidente. Agora, o perfil de Dino é um pouco híbrido, porque ele também tem uma trajetória na justiça anterior à política, no Conselho Nacional de Justiça, na AJUF. Enfim, isso pode ter facilitado também o fato dele já ter pontes com ministros da Suprema Corte. Sem dúvidas. O Flávio Dino tem um currículo invejável, tanto do ponto de vista no direito como na política. Ele foi o primeiro lugar no concurso de juiz federal dele, ele exerceu a magistratura por 12 anos. Na magistratura federal, ele foi presidente da Associação dos Juízes Federais, a AJUF, contribuiu na construção do Conselho Nacional de Justiça, no qual ele foi secretário-geral, e também foi professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Maranhão, professor de Direito Constitucional. Então ele tem uma trajetória no direito e também na política. Depois ele se exonera do cargo para candidatar a deputado federal, governador por 2 mandatos, ministro da Justiça. E como tanto na área do direito como na área da política, ele está no círculo de poder, as pessoas o conhecem e sabem. O 8 sabem. de janeiro também, de fato, como você citou, ampliou esse protagonismo, logo no início do governo. E o Ministério da Justiça é o principal ministério que exerce essa interlocução com o Supremo Tribunal Federal. Então ele já tinha contato com alguns ministros relevantes do Supremo. O ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Dizem que foram os 2 principais fiadores dele. Como é que fica esse jogo atual de forças ali no Supremo, na sua visão? Essa é até uma questão nova que eu
enfim, estou lendo alguns cientistas políticos, mas a gente também percebe é que se antes a teoria do presidencialismo de coalizão servia para explicar a relação do presidente com o Congresso Nacional, hoje nós estamos assistindo talvez uma ampliação, uma expansão dessa teoria da relação do presidente com o próprio Supremo Tribunal Federal e o Judiciário. Né? Então, eu acredito que essa indicação também serve para azeitar, melhorar o relacionamento do presidente com o próprio Supremo Tribunal Federal, essas figuras-chave que exercem poder ali internamente, dentro dessa lógica da coalizão, não só com o Legislativo, mas com o Judiciário também. Essa sua colocação, ela dialoga um pouco com a leitura, né, de alguns analistas de que o Supremo é hoje talvez uma âncora de governabilidade em que o Lula aposte até mais do que o Congresso. Será que chega a tanto? Eu não sei se chega a tanto, porque na prática o Congresso ainda exerce, pela própria atribuição constitucional como poder legislativo, é o Congresso que aprova, né, os projetos de lei relacionados a políticas públicas, né, as agendas do governo. Eu acredito que o Supremo talvez esteja entrando na equação como um ator tão relevante como o Congresso, porque o Supremo também acaba exercendo um poder de veto, né, porque ele pode declarar inconstitucionalidade, né, por uma decisão monocrática de um juiz, ele pode frear um projeto do governo ou do Congresso que seja do interesse do governo. Então, compor com o Supremo nesse sentido acaba, do ponto de vista do realismo de como funciona o jogo dos poderes, talvez faça sentido, embora na teoria constitucional, né, numa visão mais formalista, idealista do funcionamento das cortes, as cortes teriam que ser isoladas da política, né, e isso acaba gerando um certo estranhamento de como na prática está funcionando. Então, essa politização, né, do STF no Brasil é um fenômeno peculiar, Lucas, ou se repete nos tribunais superiores de outros países, né? Nós temos diferentes modelos, o nosso muito inspirado no modelo americano. Há países que tentam blindar mais a sua Corte Constitucional da política. A Corte Constitucional alemã, por exemplo, a indicação de um ministro tem que ser aprovada por 2/3 do parlamento. Então, busca-se um nome mais consensual, a barra é mais elevada. Então, tenta-se buscar um nome mais neutro, mais, vamos dizer assim, moderado. O Brasil, por sua vez, como você disse, Marco, replica o modelo americano desde a proclamação da República, da primeira Constituição Republicana, que a indicação é uma prerrogativa do presidente e sabatinado, controlado pelo Senado. No próprio Estados Unidos, já observa-se esse fenômeno de politização, mas uma politização mais ideológica, relacionada a uma clivagem conservadores e liberais. No Brasil, talvez o fenômeno não seja tão ideológico, mas seja relacionado a uma maior estratégia com relação aos casos penais, criminais, que ganharam proeminência na última década no Brasil. Você já explicou essa escolha, né, que foi feita pelo presidente Lula. Agora, as indicações, né, tanto no início do ano, né, mais no primeiro semestre, de Cristiano Zanin, quanto de Flávio Dino, se deram sob fortes pressões, Lucas, de grupos sociais pela indicação de mulheres ou negros, né, em nome de uma maior diversidade no tribunal. Apenas uma pessoa negra e 3 mulheres ocuparam vagas no Supremo, né, em 135 anos de história. O governo Lula erra ao não enfrentar essa questão? Eu acredito que sim. O governo Lula já sabia com antecedência que teria 2 vagas esse ano para indicação para o Supremo, né? E uma dessas vagas era da ministra Rosa Weber, ou seja, uma mulher. Então ele poderia ter se preparado com antecedência de analisar biografias, currículos de mulheres para essa indicação, ainda que ele levasse em consideração essa preocupação estratégica, né, de busca de uma pessoa de confiança, né, uma pessoa com um posicionamento mais garantista, conforme parece ter sido a preocupação, sobretudo da primeira, do Zanin. Né? Então, ele poderia muito bem ter reservado ao menos uma indicação, né? Porque o próprio governo dele foi eleito sobre uma perspectiva de igualdade, de diversidade,
de ampliar os espaços de minorias no poder, de mulheres, de negros. Tanto é que na posse tem até aquela foto emblemática, que ele sobe a rampa, né, com pessoas representativas de diversas minorias, diversas identidades ali. No Ministério ele até tentou contemplar um pouco essa preocupação, mas agora... Recriou o Ministério da Igualdade Racial, né, de mulheres, mas... Sim, mas nos cargos jurídicos, e a gente sabe que é uma demanda cada vez mais presente na sociedade, que a desigualdade da ocupação nos espaços de poder é muito grande. Pois é, como operador de direito, professor, né, eu queria a sua visão também sobre essa pouca diversidade no judiciário, que não ocorre apenas nas Cortes Supremas, né? Ela afeta a imagem do poder de uma forma geral e acaba impactando também nas suas decisões? Eu acredito que sim, porque acaba que o ideal democrático é ser um espelho da sociedade, né? Ser uma representação política da sociedade. E quando você pega um Congresso Nacional, um Supremo Tribunal e o espaço são ocupados pelos mesmos de sempre, né? Pessoas endinheiradas, né? Homens brancos, acaba que isso gera um certo distanciamento com a composição real da sociedade, né? E isso gera uma sensação além da própria desigualdade, né, de subrepresentação nos espaços de poder, né, uma naturalização de uma sociedade patriarcal, desigual economicamente, desigual do ponto de vista de gênero, né? Então eu acredito que ocupar esses espaços de poder com diversidade é importante para reduzir essa desigualdade, que é até um objetivo fundamental da Constituição do Brasil. Vai ficar por conta da lei de cotas, né? Porque pelas decisões políticas está mais complicado. Sim. Lucas, a sabatina, né, de Flávio Dino já tem data, 13 de dezembro, né, e lá no Senado ele passa para essa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, que tem 27 membros, e é preciso obter maioria simples, né, com votação secreta. Depois, no plenário, também, né, em votação secreta, é necessário o aval de pelo menos 41 dos 81 senadores. Representantes da oposição, né, sobretudo a ala bolsonarista, e também senadores mineiros como Carlos Viana e Cleitinho, já disseram que votarão contra a indicação. Qual que é a sua expectativa em relação ao clima que vai se dar essa sabatina e a votação em si? O nome do Flávio Dino, do senador Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, ele desperta muita hesitação na oposição, porque esse ano especialmente, ele foi convocado, parece que mais de uma centena de vezes, para dar depoimento nas comissões do Congresso Nacional. E sempre ele teve uma postura que não temia ir para o embate, né? E muitas vezes de forma debochada, irônica, né? Respondia os opositores ao governo. E é um dos ministros que mais gerava esse embate entre governo e oposição. Ele é um dos símbolos desse embate. Então, e também pela própria postura dele na reação contra a tentativa de golpe do 8 de janeiro, né, a invasão dos três poderes, né, que ele foi uma das pessoas que ficaram mais marcadas pela liderança contra esse fenômeno, né? Isso desperta dele um dos principais nomes do governo. Então a reação da oposição, vamos dizer assim, é quase natural. Então está tendo a pressão desde a oposição dentro do Congresso, né, no Senado, mas não só no Senado, embora o Senado sabatina alguns deputados também estão se opondo, e na sociedade civil. Parece que alguns pastores evangélicos estão se mobilizando contra ele também. Apesar disso, parece que houve uma sondagem do próprio presidente Lula para a indicação dele, parece que, e pelas notícias que saem nos bastidores, parece que ele vai conseguir, porque precisa de uma maioria absoluta. Né? 41 dos 81 senadores. É improvável, né? Parece que é bastante improvável hoje, ainda mais pelo próprio histórico, né? O Senado, a última vez que ele rejeitou o nome foi em 1894, né? Já tem muito tempo. Agora a sabatina, né, Lucas, também ocorrerá em um momento de tensionamento entre o Senado e o STF por causa da recente aprovação da PEC que limita decisões monocráticas de ministros, que teve
Voto favorável, inclusive, do líder do governo, senador Jacques Wagner. Ministros do STF subiram o tom, né, em declarações que se seguiram à aprovação da PEC. O gesto do Senado, na sua visão, foi correto? Há, de fato, excessos configurados por essas decisões individuais nos últimos anos? Esse tema que você nos trouxe, ele é interessante porque duas coisas são verdades ao mesmo tempo. Há uma perspectiva de retaliação do Senado como pano de fundo de aprovação dessa PEC, né? Porque o Supremo, sobretudo nos últimos anos, né, e esse ano específico, tomou uma série de decisões controversas a respeito de direitos, né? A ministra Rosa Weber, antes de sair, liberou uma série de julgamentos que estavam pendentes de decisão sobre descriminalização da maconha, descriminalização do aborto, marco temporal, né? Marco temporal dos povos indígenas, e tudo isso gera um desacordo moral razoável na sociedade, se é legítimo ou não. E isso gerou uma discordância muito grande dentro do Congresso Nacional, especialmente do Senado. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, manifestou discordância contra essas decisões do Supremo. E essa PEC parece que vem com esse carimbo de uma retaliação contra o Supremo. Isso é verdade, mas por outro lado é verdade também que o Supremo vamos dizer assim, é um consenso, praticamente um consenso acadêmico. O Supremo, os ministros do Supremo muitas vezes abusavam das decisões monocráticas, dos pedidos de vistas e, sobretudo, dessas decisões liminares tomadas por um ministro só. Então já havia uma preocupação, a própria ministra Rosa Weber, no mandato dela como presidente, ela tentou criar regras, modificar o regimento interno para tentar limitar essas decisões monocráticas, e já havia essa percepção. E essa PEC, apesar da motivação que pode ser considerada escusa ou espúria de retaliação, do ponto de vista, tirando esse contexto, do ponto de vista exclusivamente do mérito, ela vem para, de fato, aperfeiçoar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Esse é o paradoxo, né? Ela é vista como uma retaliação, mas no mérito, tirando esses outros aspectos, ela é boa, ela vem para avançar. E eu acredito que se for só essa a retaliação, a reação, ela vai acabar contribuindo para o fortalecimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque o que interessa para a gente é a decisão do Supremo Tribunal Federal como colegiado, não a decisão de um ministro específico, né? Tem uma... Senão criaria também uma espécie de 11 tribunais, né? Tem o professor Conrado, da USP, ele fala 11 ilhas, né? 11 tribunais, né? Então, assim, na verdade, o que tem legitimidade é um tribunal, os 11 ministros falando como uma voz só, a voz do tribunal. Então essa PEC ela pode aprimorar sim o Supremo nesse sentido. Lucas, o texto da PEC agora segue para a Câmara, onde também vai precisar ali do aval de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação. Agora, o presidente Arthur Lira tem indicado que não pretende dar prioridade ao assunto no momento. São informações que a imprensa tem trazido. Você acredita que esse debate pode acabar morrendo? Essa é a grande incógnita, que são as cenas dos próximos capítulos, né? Parece que o presidente Arthur Lira tem uma relação boa com alguns ministros e ele teria prometido, segundo os bastidores da imprensa, de não pautar tão cedo. Mas a gente sabe que política, as coisas mudam de um dia para o outro. A gente não sabe como que vai ser o amanhã, né? Que o Arthur Lira já teve embates também com o ministro Supremo em outros momentos, né? Então, muitas vezes a gente vê PECs que estão engavetadas aí alguns meses ou anos, voltando à tramitação em um contexto de hostilidade entre poderes, né? Então pode ser que atualmente ela não vá ser pautada, mas quem sabe ano que vem ou nos próximos anos por outro presidente da Câmara. Falando em PEC engavetada, Rodrigo Pacheco também já sinalizou que pretende pautar em 2024 outra PEC que estabelece mandato fixo para ministro do Supremo. Essa tese, Lucas, ela encontra eco entre grupos de magistrados e outros setores do meio jurídico, mas também resistências, né? Qual que é a sua visão pessoal a respeito? Eu tenho um certo ceticismo e até preocupação a depender do tamanho do mandato, né? De fato, não é estranho em outras democracias constitucionais na Europa, Espanha, Alemanha, estabelecimento de mandato. Não seria uma coisa inconstitucional. Mas, por exemplo,
próprio governo, os governos do PT ficaram 3 mandatos, né? E a proposta inicial do Rodrigo Pacheco era 12 anos. E havia uma preocupação do PT indicar a maioria dos ministros. Vamos dizer que... chegou a indicar, né? Em dado chegou. momento, chegou a ter ali 8 indicações de 11. Aí vamos supor que se estabelece um mandato de 12 anos. E o PT fica novamente 3 mandatos. Ele vai indicar todos os ministros. Isso também pode ser também com um governo de direita do futuro, né? Um governo de direita, se ele for reeleito uma vez e eleger o sucessor em seguida, ele pode indicar todos os ministros. Então, na prática, o Supremo perderia esse papel de freio do poder, né? Então, eu tenho essa preocupação com o tamanho do mandato. Se for um mandato mais longo, talvez 20 anos, 18, 20 anos, né? Aí tudo bem. Ou às vezes eu vi uma proposta sendo discutida de estabelecer uma idade mais ampla para indicação. Hoje é 35 anos, você já pode indicar um ministro, talvez colocar 50 anos. Então, que aí... já limitaria o tempo de permanência. De permanência a 20 anos. Né? Eu entendo essas preocupações, mas eu acredito também que isso também não é a bala de prata e às vezes pode gerar um efeito colateral, que as pessoas não estão imaginando. Vamos tentar limitar o Supremo de um lado, mas você vai gerar um problema para o futuro, que um governo que foi eleito, o grupo político foi eleito 3, 4 vezes, ele já vai indicar todo mundo da Suprema Corte e vamos dizer assim, ela vai estar capturada por um grupo político, ainda mais agora que está cada vez mais politizada as indicações para o Supremo. A defesa das minorias, né, como você mesmo já colocou aqui ao longo da entrevista, muitas vezes deixa o Supremo ali em pé de guerra com o Congresso, que tem um perfil mais conservador. E, ao mesmo tempo, é o papel constitucional da Corte, né, exercer a proteção desses direitos. Como é que você imagina que ficará isso daqui para frente, no contexto que nós temos, que está desenhado agora, né, com o STF sob a presidência do ministro Barroso, e esse clima aí de morde-a-sopra na relação com o Congresso? O presidente, o jurista Luiz Roberto Barroso, que depois se tornou ministro e agora presidente da Suprema Corte, ele é muito entusiasta de um papel ativista do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à proteção dos direitos de minorias. Então, há uma expectativa que nesse período que ele vai exercer a presidência de 2 anos, que ele vá pautar vários casos emblemáticos que geram desacordos na sociedade sobre direitos fundamentais. Então, talvez essa reação do próprio Senado já seja até antevendo... Quase uma vacina. Quase uma vacina contra o ministro Barroso. Eu imagino que agora ele vai ter que levar mais em consideração esse contexto, que o Congresso está prestando atenção no Supremo, né? Então, se ele avançar demais por um lado, pode ser que o Supremo seja objeto de novas PECs, tanto na Câmara como no Senado, para tentar limitar os poderes do Supremo, né? Então já está havendo a reação com antecedência, mas eu acredito que se for depender única e exclusivamente da vontade do Barroso, ele pautaria diversos casos emblemáticos de direitos humanos. Nesse jogo, né, também já foi noticiado o incômodo do governo, né, até do governo, de setores do governo, com pautas progressistas que estavam sendo colocadas, por exemplo, pela ministra Rosa Weber, antes da aposentadoria, no sentido de que ela traria efeitos, né, reflexos ali para a própria relação do governo no Congresso, porque se enxergaria ali o vínculo do governo com essas pautas, e isso poderia gerar uma reação contrária a temas econômicos que seriam os que mais interessariam pragmaticamente ao governo. Tem isso também na atual conjuntura? Isso também entra na equação, sem dúvidas, porque, querendo ou não, como você mesmo disse, boa parte dos ministros que estão ali hoje foram indicações do próprio governo PT, seja do Lula, seja da Dilma. Então, acaba havendo essa associação, né? E, por outro lado, o governo, para ser popular, para não correr risco de sofrer o impeachment, como a gente viu que a própria ex-presidente Dilma Rousseff sofreu, ele precisa estar com a economia boa, né? Até para pensar uma eventual reeleição. A gente viu na Argentina, a economia estava numa situação muito ruim, inflação altíssima, e eles perderam a reeleição, né? Perderam a sucessão, né? Então, a prioridade número 1 do governo, de fato, é conseguir governar, conseguir aprovar suas medidas para a economia ficar boa.
E essas pautas culturais geram o que no direito constitucional a gente chama de backlash, que é uma reação. Uma reação seja do Congresso, seja da sociedade civil, e acaba que essas pautas da guerra cultural, né, geram políticos que exploram, né, às vezes de forma até sensacionalista, de forma a deseducar a população, demagógica, né, mas faz parte do jogo também. Isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos isso aconteceu, né, então há essa preocupação e, sem dúvidas, o governo leva isso em consideração. Muitos capítulos para a gente acompanhar, né, nos próximos meses aí e anos. Lucas, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Conversei com Lucas Paulino, advogado, professor da PUC Minas e doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Falamos sobre as repercussões e os impactos da indicação do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF, e ainda dos embates da Corte com o Congresso e de pautas que devem ganhar destaque no próximo ano. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.